já. Aqui eu vou botar o meu documento na igreja, tá? Você precisa conferir alguma coisa, tá? Eu botei os documentos. Eu botei os documentos. Pai do Senhor aos irmãos, tudo bom? Mais um domingo que o Senhor nos concede na sua casa, na sua presença. E nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Domingo, hoje é dia 24, confere? Acho que é 24 de maio de 2020. Eu estava vendo um pastor. Pastor, gosto de assistir pastor também dando estudo, né? É edificado. Ele comentando, né? Para nós tem a mesma importância pregar, seja para muita gente, seja para 2 pessoas, seja para uma única pessoa, ou seja no deserto, né? João Batista foi chamado para pregar no deserto, e uma experiência nova para os pastores no Brasil todo e no mundo, darem seus estudos para quase ninguém ao vivo, né? Assim, presente, mas do outro lado da tela. E nós louvamos a Deus pela vida desses homens de Deus. Muitos pastores têm, presbíteros, obreiros, né? Têm sido obreiros guerreiros nessa batalha, irmãos. Muitos, Brasil afora, muitos têm caído fisicamente, mas não espiritualmente. Muitos têm até mesmo perdido suas vidas, não é? E no meio de um país, de uma geração que gosta tanto de falar mal de igreja, de pastor, eu não estou falando isso porque eu sou um pastor, eu sempre pensei assim. Nós devemos agradecer pela vida dos pastores e dos obreiros que têm, não é isso, empenhado sua vida em prol da obra do Senhor nestes dias tão difíceis, né? E tudo que você tem que fazer é ligar o teu celular agora e ser ministrado. Então eu peço que você convide, é até redundante, né? Convide os membros da igreja que estão aí com seu café com leite, né? Estão aí sentados na sala, a simplesmente ligarem, acessarem e serem abençoados pela escola dominical. Nós temos bastante membros nessa igreja, então nós podemos ter uma quantidade maior de acessos de alunos na escola dominical. A igreja não pode perder o princípio da importância de que hoje é domingo, o dia do Senhor, e que nós sempre priorizamos a escola dominical, e que seja uma constante todo domingo, né? Deixa eu ser sincero com você, você não está fazendo um favor ao pastor por questão de audiência de internet. Os pastores não estão preocupados com isso, né? Isso não é o mais importante, não é? Os pastores estão preocupados que os membros estejam aprendendo a palavra. Eu preferia, não é ter que fazer online, eu preferia que todos estivessem na IBD. A minha preferência era essa. A minha preferência era ver, nossa igreja tem muitas salas de aula, e glória a Deus pelos lugares de reunião. O presidente da maior nação desse planeta, ele disse que as igrejas não podem ficar vazias, não é? Porque é o lugar da reunião. Nada se substitui a reunião presencial, irmãos. Eu estava vendo de um outro pastor, um pastor presbiteriano, um homem de Deus, amigo do pastor Paulo César, do Logos, ele comentando isso. Nós estamos fazendo por uma questão de necessidade, mas nada substitui a reunião presencial. Crente nascido de novo nunca vai abrir mão. Eu estou falando isso para você não perder o seu ânimo quando a gente poder de novo reunir todo mundo. Nada pode fazer você perder o seu ânimo de reunir de forma presencial, no local que nós consagramos para fazer a obra de Deus. Eu jamais vou diminuir a importância
da reunião presente, todos reunidos no local que a gente consagrou, comprou. Eu sei que a igreja somos nós, vamos falar disso hoje, mas eu não quero nessa conversinha fiada dos desigrejados não, tá? Então, fique ligado, mesmo que redundante, chame, você professor, eu não quero nem pensar que os professores não estejam assistindo essa aula, né? Pode deixar que vai ser editado para o YouTube, vai pegar só da aula, mas ao vivo é assim mesmo, né? Então, professores, quero crer que professores que eu falo é desde DPI, né? Criancinha, tudo, quero crer que professores de adolescentes, professores de, né? Um de jovem está aqui, ao vivo e online, né? Eu quero crer que vocês todos estejam aí e chamando seus alunos, né? Professor da classe das irmãs, professores da classe dos varões, obreiros do Senhor, assistindo a escola dominical, né? Que é o que é o mais importante agora. E nós vamos entoar o cântico da nossa harpa e depois vamos estudar a lição de hoje. Eu vou direto na Bíblia, que está baseado em Efésios 2. Tem que ver o retorno, realmente. Glória a Deus. Os irmãos ouvirem bem mesmo. Vamos cantar 115 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Glória a Jesus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, do 24 ao 29, dois textos, né? Esses são os textos
da leitura bíblica em classe de hoje. Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, a partir do 24. Vamos ler? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus capítulo 7, a partir do 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes e sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Vou tentar tirar um pouquinho do agudo aqui, irmãos. Está dando glória a Deus. Reparem, no ao vivo tem que ser assim mesmo, né? Glória a Jesus. Estão ouvindo aí? Glória a Jesus. Bom, eu gostaria de fazer uma abordagem, primeiro teológica e depois devocional. Amém? Primeiro uma abordagem teológica e depois devocional. A abordagem teológica diz respeito à questão do fundamento da igreja. É a lição de hoje que nos traz isso. E a abordagem devocional, baseado ali em Mateus capítulo 7. Uma parábola linda que Jesus ilustra, né? Bom, irmãos, se os irmãos forem, e eu aconselho que o façam, forem lá no histórico das nossas aulas online, da primeira aula sobre a carta aos Efésios, está lá no histórico do Face e está no YouTube. Você tem duas opções. Você pode ir na página do YouTube ADCM, os estudos da igreja, as pregações dos cursos estão lá, né? E se você for ver a aula inaugural da carta aos Efésios, eu coloco ali que existem alguns simbolismos que caracterizam a união entre Cristo e a igreja, né? Alguns simbolismos, por exemplo, lá no Evangelho de João, a união entre Cristo e a igreja é figurada entre a videira e os ramos. Eu sou a videira e vós os ramos. É uma ilustração linda que configura a união de Cristo com a igreja. Tem a configuração da igreja como corpo e Jesus como cabeça. É uma das configurações que ilustram a união entre Cristo e a igreja, né? Paulo fala isso lá na carta aos Coríntios, por exemplo, né? Outra figuração da união de Cristo com a igreja é aquela configuração que é das mais lindas, a configuração da união entre noiva e noivo, entre esposa e esposo, né? Aí é rico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto nos livros proféticos como no próprio Apocalipse, né? Nós temos essa ilustração da união, né? Da noiva do Cordeiro, né? A união de Cristo com a igreja. Então nós temos vários simbolismos, e temos também o simbolismo que figura a união de Cristo com a igreja, aquela que é ilustrada no edifício, onde Cristo é a pedra principal, angular, né? A coluna, e a igreja são as pedras, né? Desse edifício. Então veja, pelo menos 4 simbolismos lindos que figuram a união de Cristo com a igreja. Vamos repeti-las, né? A figuração de videira e ramos, né? Videira e ramos. A figuração de
corpo e cabeça, a figuração de noiva, noivo, ou esposa, esposo, e a figuração do edifício, 4. Para vocês verem como a carta aos Efésios é rica, como a carta aos Efésios, que foi uma carta circular, né, naquela região da Ásia Menor, vocês sabem que o título aos Efésios aparecem em alguns manuscritos, mas outros não. Mas ela com certeza passou pela igreja de Éfeso, que era a principal igreja da Ásia Menor. Então vejam como a carta aos Efésios ela é riquíssima, e foi uma das cartas que mais passou pelas igrejas, né? Por exemplo, a carta, eu falei isso na aula inaugural também, a carta aos Efésios, ela passou pela igreja a carta aos Efésios, ela passou por toda a região da Ásia Menor, né? E a igreja de Éfeso, sim, a igreja de Éfeso é a igreja que mais recebe cartas da Bíblia, né? Que mais recebe cartas da Bíblia. Veja, o livro do Apocalipse foi para a igreja de Éfeso, né? A carta aos Efésios, né, e era isso que eu estava querendo dizer, foi uma carta circular e passou pela cidade de Éfeso, não é isso? As duas cartas de Paulo a Timóteo também passou a Éfeso, porque na época Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Então veja a importância. A carta aos Efésios, essa carta circular da Ásia Menor, né? E é a igreja que mais recebe cartas. Veja que riqueza dessa igreja e veja que riqueza dessa carta. Então, irmãos, desses 4 simbolismos, 3 aparecem só na carta aos Efésios. Que interessante. Aparece também em outros livros da Bíblia, mas dos 4 simbolismos, 3 deles estão aqui na carta aos Efésios. Por exemplo, a figuração da igreja com Cristo como corpo e cabeça, você lê lá em Efésios, não vou ler agora porque não tenho tempo, mas se você for conferir aí, Efésios capítulo 4, do 12 ao 16, você vê Paulo usando a distribuição dos dons, né, dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento do corpo, no qual quem é o cabeça? Paulo fala aos Efésios, Cristo. Então você veja, que lindo, né? Essa figuração da unidade corpo, cabeça, em Efésios capítulo 4. Outro simbolismo da união entre Cristo e a igreja, o simbolismo da união da esposa com o esposo. É só você ler Efésios capítulo 5, a partir do 22 até o 33, né? Aí Paulo fala, grande é este mistério, mas eu falo com relação a Cristo e a igreja. Aí Paulo compara, né, a função da esposa com a função da igreja, não é isso? E a função de Cristo como o marido. Então, olha que coisa linda essa carta aos Efésios. Então você tem a figuração corpo, cabeça em Efésios 4, você tem a figuração esposa e esposo, Efésios capítulo 5, e você tem a figuração igreja edifício, Cristo pedra angular, e a igreja pedras em Efésios 2. Por que eu quis dizer isso tudo? Cheguei na aula de hoje, né? Então veja, a aula de hoje figura a unidade de Cristo com a igreja no simbolismo da igreja como edifício, mas pelo menos 3 simbolismos da unidade de Cristo com a igreja estão figuradas em Efésios. Efésios 4, a unidade figurada no corpo e cabeça. Efésios 5, a unidade da igreja com Cristo é figurada na relação esposa e esposo. Em Efésios 2, a unidade de Cristo com a igreja é figurada, não é, na comparação da igreja com o edifício. E é o que a lição de hoje diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós temos aqui, nessa configuração da unidade de Cristo com a igreja, o edifício.
E nós temos 3 elementos neste edifício. Nós temos a pedra principal, chamada pedra angular, que é a principal coluna, que é o fundamento em si. Nós temos aquilo que eu chamo de subfundamento, ou fundamento dos apóstolos, é o que vem depois da pedra principal. E nós temos as demais pedras que configuram todos os membros da igreja. Isso é o edifício chamado igreja. É lindo. Esses 3 elementos do edifício igreja estão colocados aqui, né? E ele começa dizendo, edificados. A palavra grega aqui é epoikodomel. E a raiz dela é oikos. Eu estou falando aqui com vocês, não trouxe o papel hoje, estamos só conversando, né? Mas a raiz da palavra aqui é epoikodomel. Aí a palavra no meio é oikos. E oikos é casa, né? Oikos é casa. Mateus edificar uma casa, oikos, né? Então, epoikodomel é edificar casa. Não é isso? Então, quando Paulo fala edificados, epoikodomel, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ele começa falando, na verdade, do subfundamento. Porque o verdadeiro, real fundamento sobre a qual a igreja está edificada, e ele fala isso aqui, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal da esquina, né? Então Jesus é a pedra principal, Jesus é a coluna principal, né? Vamos ver lá uma passagem muito conhecida e que tem que ser corretamente interpretada. Está lá em Mateus capítulo 16, né? Mateus capítulo 16, Jesus Cristo, ele fala sobre isso, né? Sobre a questão da igreja, né? Jesus fala, edificarei a minha igreja. Vamos ver, Mateus 16, a partir do 13. Tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Petros, feito de pedra, pequena pedra, e sobre esta pedra, aí é Petra, não se pode mentir o que está lá, né? Eu digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, não é sobre Petros, é sobre Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus, e Jesus fala, não foi carne e sangue quem te revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Que coisa linda, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, todos os professores de teologia, todos os intérpretes dos textos, dizem que são 2 interpretações possíveis e verdadeiras. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde, bem-aventurado és tu, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre rocha, esta pedra, rocha, tanto cabe a interpretação sobre esta pedra, ele, porque em outros textos está dizendo que ele é a pedra, amém? Sobre esta pedra, aí, tanto que Efésios diz, né? Ele é a pedra angular, sobre esta pedra, ele, a pessoa, eu edificarei a minha igreja. O próprio Pedro, lá na epístola de Pedro, fala, ele é a pedra. Eu acho que Pedro resolve o problema. Pedro não, a inspiração que Deus deu a ele, porque o pessoal fica querendo botar Pedro como pedra, nem ele disse que ele é a pedra, não é isso, irmão? Meu Deus, como enrolam, né? Nem Pedro disse que é a pedra, Pedro falou que é Jesus a pedra. Olha o que Pedro diz, para quem acha que Pedro é a pedra, pergunta para Pedro.
Esse riso é de alegria, tá? Né? Pergunta para Pedro. Aí Pedro responde, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro, quem é a pedra? Aí Pedro diz, chegando-vos para ele, aleluia, pedra viva, Petra Zoe, pedra viva, rejeitada na verdade. Então quem é a pedra, igreja? Jesus. A igreja evangélica está edificada não em Pedro. Pedro foi um homem de Deus, mas ela não está edificada. Aliás, se ela tivesse edificado em Pedro, ela não subsistiria uma década. E Pedro sabe disso. Pedro, homem de Deus, Pedro, apóstolo do Evangelho, ele mesmo disse, chegando-vos para ele, pedra viva. Aí ele fala, e vós, como pedras vivas. Eu tenho uma mensagem, uma vez que eu, se Deus quiser, vou trazê-la um dia, de novo, pedras vivas ou pedras mortas, né? A igreja do Senhor são pedras vivas, né? Chegando-vos para ele, né? Pedra viva, e vós como pedras vivas, ou seja, ele é a pedra com P maiúsculo e nós pedras vivas. A expressão é pedra viva, pedras vivas. Pedra viva, pedras vivas. Quem está em Cristo é pedra viva. Tem pedra viva aí, irmão? Pedra viva não falta EBD, tá ligado, né? Está ligado na palavra, está ligado na rocha. Vamos falar daqui a pouco. Essa é a abordagem teológica da aula. A segunda parte vai ser a abordagem devocional, que a gente vai trazer rapidamente. Então, meus amados, nessa conversa aqui com os irmãos, edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Paulo falou lá em Coríntios 3 também, né, que ele é a pedra. Lê lá em Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que Jesus é a pedra, não é? Da igreja. Esse aqui é lindo. E Paulo, quem é a pedra, Paulo? Quem é a pedra, Paulo? Já li 1 de Pedro 2,4. Pedro fala que é Jesus. E se fôssemos perguntar para Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Aí Paulo ainda pega mais firme. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não tentem lançar outro fundamento. E se alguém sobre esta pedra, aí é coisa séria, ou seja, nós, né, edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Sabe qual é o problema, colegas? É que às vezes tem gente que pensa que edifica a obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha sobre a igreja, né? Não, é sobre a pedra. Se todo mundo pensasse assim, ia querer fazer a melhor obra na igreja, não é? É o que Paulo está falando. Se alguém sobre esta pedra edifica uma obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, dá para subsistir em pedra? Não fica. É isso que Paulo está dizendo. Essas obras vão ser queimadas, não vão passar. Querido, que tipo de obra você tem feito sobre a pedra? Qual é o carinho que você tem analisado sobre isso? Não é sobre pastor, não é sobre membro, é sobre a pedra. Eu faço a obra para Jesus. Amém? Eu faço a obra para Jesus. Glória a Deus. Então Paulo disse que Jesus é a pedra. Pedro disse que Jesus é a pedra. Jesus disse que ele é a pedra. E aí? Né? Outra interpretação que também não é errada é: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, a declaração petrina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que aponta para a mesma coisa. Ou seja, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Sobre a declaração, tu és o Cristo, ou seja, o Messias, aponta para profeta, sacerdote e rei. O Filho do Deus vivo aponta para a natureza divina. O Filho de Deus é o Deus Filho que se encarnou, se fez carne por nós. Sobre o Messias, o Filho de Deus, edificarei a minha igreja. Então, meus amados, quando o apóstolo Paulo, ele fala, sendo Cristo, o próprio Cristo Jesus, a pedra de esquina, ou a pedra principal. A lição explicou bem que era a pedra que ficava no canto e sobre ela as outras eram colocadas. Ela dava orientação e dava coluna, dava firmeza, né? Dava sustentação. Jesus é a
pedra principal. A igreja, para ser verdadeira, tem que estar edificada em Cristo. Jesus é a pedra da igreja. Jesus é a pedra principal da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Aliás, eu gosto de citar Mateus 16, voltando um pouquinho. Eu não posso deixar isso passar. Toda vez que eu lembro, eu falo. E a nossa mente é falha. E eu estou conversando aqui sem anotação de papel. Mas se eu falasse, eu sempre digo que se a igreja estivesse edificada em Pedro, quão frágil seria, porque nem muda de capítulo, né? Nem troca de capítulo. No mesmo capítulo que Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Isso Jesus fala no 17, né? Aí chega, deixa eu achar aqui, no 23, eu acho lindo, nem troca o capítulo. Do 23, olha o que Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Interessante, nem trocou o capítulo. Pedro, essa figura antagônica, essa figura verdadeira, essa figura frágil, perfeitamente imperfeita, mas que Jesus investiu, porque via nele sinceridade e amor pelo Senhor. É o mesmo Pedro que nenhum outro apóstolo teve coragem de lançar no mar. Pedro teve. Só tem registro na Bíblia, né? De duas pessoas que andaram sobre as águas. Andar. Estou falando das outras coisas, de abrir mar, andar sobre as águas. Só tem registro de duas pessoas: Jesus e Pedro. Só Jesus e Pedro. Agora, o mesmo Pedro que anda sobre as águas é o Pedro que teme e afunda. Aí Jesus levanta, né? Glória a Deus. O mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ouve de Deus, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai. É o Pedro que ouve de Jesus: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que diz, né? Se todos te negarem, eu não te negarei. E Pedro não estava sendo falso ali, não. Aliás, Jesus gostava de Pedro por isso, sabia que ele era verdadeiro, emotivo, mas verdadeiro, né? Emotivo, mas verdadeiro. Era uma cara só. Aí Pedro, com sinceridade, pega a espada e zap. Não, meu Jesus, você não vai levar, não? Que história é essa, hein? Tá. Corta a orelha do soldado. Jesus vai lá e a cirurgia mais perfeita, né? Como é que pode isso? Botou de novo, bloco. Acho que não ficou nem cicatriz. Acho não ficou cicatriz. Jesus botou de novo a orelha. Aí Pedro diz: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Aí a mulher, o cara encara soldado romano, vai entender isso. O cara encarou soldado romano e ficou tímido com uma mulher. Você é um dele, tua fala te condena. Eu não conheço esse homem. Olha, é o mesmo Pedro, né? Então, se a igreja estivesse edificada em Pedro, ela não subsistiria uma década. Mas glória a Deus que o próprio apóstolo Pedro diz: chegando-vos para ele, pedra viva. Jesus é o fundamento da igreja. Vai, glória a Deus, amados. Jesus é a pedra de esquina da igreja. A igreja está edificada sobre Cristo. Depois nós temos o subfundamento, né? Aí ele fala assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É poikodomel a palavra aí, né? E é derivada de oikos. Então, poikodomel, que é o que está escrito, edificados, é construir casa, edificar casa, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Foi muito bem explicado na lição pelo comentarista. Esses apóstolos e profetas, esses profetas não são necessários, embora também não está errado, eu já li comentários sobre isso, que o princípio profetizado por eles, cumprido em Cristo, formam a base do que foi a igreja, né? Mas ao pé da letra, o sentido aqui, apóstolos e profetas foram homens de Deus que andaram com Jesus e com voz profética, pregaram e escreveram, né? Então o princípio é neotestamentário, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quem são esses apóstolos? Homens que aprenderam aos pés de Cristo, doutrinaram a igreja e escreveram livros da igreja. Esses são os apóstolos, né? Esses que estiveram com Cristo. Esses têm autoridade apostólica. Até entre eles Paulo recebeu essa autoridade, né?
Não vou entrar numa questão doutrinária, por questão ética aqui, mas eu concordo com o ponto de vista da revista, né? Esse fundamento dos apóstolos, até porque é fundamento, né? É fundamento da igreja. Então, foram homens que aprenderam aos pés de Cristo e deixaram registrados na palavra. Não pode mudar fundamento. Eis o porquê a igreja evangélica sempre está aqui. Não é idolatria um livro, é questão de respeitar fundamento. Assim como Cristo é a pedra principal, o fundamento dos apóstolos deve ser respeitado, ou seja, não tem mais de um fundamento, todos os outros são pedras. Deu para entender? Todos os bispos e pastores do final do primeiro século, do século II, do século III, do século IV, do século V, foram importantes, porque a igreja nunca morreu, amém? Teve um período que era uma grande chama, teve um período que foi uma centelha, mas apagar nunca apagou. A igreja nunca morreu. Agora, eles não são fundamento. A doutrina do bispo que for, do século III, não é fundamento da igreja. A doutrina do bispo que for, do século II, não é fundamento da igreja. O único fundamento é Cristo e a doutrina dos apóstolos. E ela está, sabe onde? É aqui. É por isso que a igreja evangélica sempre está aqui. Por uma questão de respeito a fundamento. Já foi dado um fundamento escrito no texto sagrado, irmãos. Está entendendo isso aí? Então, se um grupo de líderes do século II cismasse, como cismaram, agora vamos ir pela questão de sucessão, autoridade, né, da tradição, vamos lá, vamos aceitar desde que não fira o fundamento dos apóstolos. Porque se ferir o fundamento dos apóstolos, nega. Se ferir o fundamento dos apóstolos, não pode. Por quê? Porque não se pode mexer no fundamento dos apóstolos. Está entendendo? E não tinha internet, não tinha filmadora, tinha livro, que ainda é a maior conquista da humanidade. O que caracteriza Homo sapiens é a capacidade de falar, não é isso? Escrever, não é isso? São características do Homo sapiens. Ler e falar caracteriza. Então a tecnologia está tirando do ser humano, isso é não é antagonista isso aí? A própria conquista do ser humano está tirando dele a sua capacidade principal, que é falar, comunicar, né? que é ler, que é escrever, são coisas essenciais. Então eu ainda continuo achando que a maior conquista da humanidade é isso aqui, é o escrito. Nada substitui o escrito, né? Nada contra a Bíblia online, eu acho que ela é muito prática em algumas coisas, eu uso também, mas nada substitui a escrita, né? Até porque o digitado é escrito também, né? O digitado é escrito. Então, irmãos, nada pode substituir a doutrina dos apóstolos. Eles aprenderam aos pés de Cristo e deixaram registrado no Novo Testamento. Está entendendo? Então, quando fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos, a igreja, para ser verdadeira, tem que estar fundada em Cristo, a pedra, e na doutrina dos apóstolos registrada no Novo Testamento. Ninguém pode acrescentar nada depois. Nenhuma tradição pode acrescentar. Qualquer coisa que venha ferir o que tiver no Novo Testamento não é igreja verdadeira. Atos capítulo 2 nos lembra isso, né? Atos capítulo 2, versículo 42, é o proscateruntes que eu falei no culto de doutrina, né? Perseveravam. Lembra do culto de ensino de terça-feira? Perseverar na oração é a mesma palavra, proscateruntes, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja primitiva, acima de tudo verdadeira, porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Aí Efésios 2 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, 1 de Pedro 2 é poikodomel, edificados na doutrina dos apóstolos. Atos 2,42, proscateruntes, perseveravam, edificados e perseveravam.
edificados e perseveravam. Perseveravam no que foi edificado. Depois nós somos pedras vivas desse edifício, onde Paulo fala isso em Efésios. Vamos lá, vamos voltar a Efésios 2. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Eu não posso pular isso. O edifício que cresce tem que estar bem ajustado. A palavra ajustado já seria boa, né? Mas Paulo fala, todo edifício bem ajustado. Isso chama para o fato de estar ligado no fundamento e no subfundamento dos apóstolos, e também fala no fato de estar ligado um ao outro. Esse ajustado é ordem e unidade, cresce. Só que já seria uma mensagem para a igreja crescendo. Como é que a igreja cresce? Edifício que está ajustado, bem ajustado, né? Bem ajustado. Glória a Deus. No qual também o edifício bem ajustado cresce para templo, no qual também vós juntamente, aí, usando o coloquismo proposital, é nós, né? Ele fala vós, aí fala da igreja no geral. Juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados, ou seja, somos pedras, como Pedro fala, vós como pedras vivas sois edificados. Nós somos pedras nesse edifício. Tem pedra viva de Cristo aí essa manhã? Aleluia, que coisa linda, né? Nós somos pedras vivas desse edifício, pedras vivas. Está aí esse simbolismo, né? Jesus é a pedra principal, é a pedra da esquina, é o fundamento, é o norte, é o orientador. Temos o fundamento, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e registrado. O que foi ensinado pelos apóstolos, escrito no Novo Testamento, é fundamento. Por isso não pode mudar isso aqui, né? Por isso está correto, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura, sola Dei glória, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura. Esse somente não é exclusivista, né? Mas ele é inclusivo, ele é contextual. E somente a Deus a glória. Então nós temos Jesus, o fundamento da verdadeira igreja. Temos a doutrina dos apóstolos, é o fundamento doutrinário que está no Novo Testamento. Essa é a igreja verdadeira. E temos nós como pedras vivas. Podemos ter funções diferentes, né? Ministérios distintos, mas todos nós somos pedras. Nós nem somos o fundamento doutrinário são os apóstolos, nem somos a pedra principal. A pedra principal é Jesus. Então qualquer bispo do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, não são fundamento. Fundamento são os apóstolos. E está aqui no Novo Testamento. Amém? Está aqui escrito no Novo Testamento. E nós como pedras vivas, essa é a abordagem teológica que eu queria trazer. Eu quero concluir essa aula de hoje trazendo a abordagem devocional que está em Mateus, que está no texto de hoje, já que estamos na pedra que é Jesus. Como temos sobrevivido esses dias difíceis, né? E foi bem abordado na aula passada, aula muito boa que o presbítero Gustavo ministrou não estou falando aqui para agradar presencialmente, não, porque foi uma aula boa mesmo, muito boa. Acesse lá domingo passado a aula que foi ministrada pelo presbítero Gustavo, que trouxe também uma abordagem teológica e devocional, né? Foi muito boa. Glória. Como teremos também um culto muito bom hoje à noite, né? Culto dos varões hoje vai ser uma bênção. Se eu fosse você, não perdia por nada. Até porque hoje, né, não pode vir para cá. O máximo que você vai fazer é ligar a sua internet, né? E assistir. Assistir não, cultuar. Que assistir vai cultuar juntos, né? Mateus capítulo 7, para a gente encerrar o EPD, a abordagem devocional, né? Mateus 7, 24, diz assim, a partir do 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vale lembrar aqui que rocha tem o mesmo original de pedra.
Só consultar lá. Podia ser aqui, ó, edificou sua casa sobre a pedra. Aí no grego é Petra. É a mesma pedra que Jesus diz em Mateus. Então é Jesus, certo? Edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu. Por que não caiu, irmãos? O versículo já responde. Por que ela não caiu? Ela era muito bonita, era chique, era rica? Não, porque estava edificada sobre a rocha. Ai, irmãos, como essa mensagem está me abençoando. Tomara que esteja abençoando você agora. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. Então, nós temos dois tipos de homem, um prudente e um insensato. Será comparado a um homem insensato que edificar e epoicodomel, né? É a mesma da lição de hoje. Edificou a sua casa, oikos, sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram ímpeto contra aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Nós temos aqui coisas interessantes. Muitas pessoas já ministraram palavras muito tremendas sobre isso. Quero trazer uma palavra bem simples já para encerrar a EBD. Nós temos aqui duas casas, dois homens e duas situações distintas. Duas casas, uma construída sobre pedra, rocha, e outra construída sobre areia. A expressão que Jesus fala, grande foi a sua queda, significa que deve ter sido uma casa muito grande, né? Porque se grande foi a queda, então devia ser muito visível, muito ornamental, mas o fundamento dela é na areia. E uma outra edificada sobre a rocha. E o que distingue uma casa edificada sobre areia da casa edificada sobre a rocha? Jesus explica: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edifica a casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve e não pratica, é como um homem que edificou a casa sobre a areia. Então a palavra que faz a diferença não é a palavra ouve. Hoje poderia ser colocado a palavra lê. Ouve também pode ser ministrado, né? Bem-aventurado o que lê e os que ouvem, está lá em Apocalipse. E era costume na sinagoga, quando lá Apocalipse fala bem-aventurado o que está no singular, lê lá, o que lê e os que ouvem. O sentido na sinagoga era que tinha um que lia o texto e os outros ficavam recebendo. Então, bem-aventurado é o que ministra, bem-aventurado os que são ministrados. Glória a Deus. Todo aquele que ouve. Então a diferença não está nem no ouve. Qual é que está a diferença aí? Pratica, concorda? Porque, veja bem, a interpretação é textual. Todo aquele que ouve e pratica, edificou sobre a rocha. Todo que ouve, mas não pratica. É o não que faz a diferença, né? Um pratica, o outro não. Ou seja, um obedece e outro não. Um aplica na vida e o outro não. Tem gente na igreja que vai ficar a vida, Deus nos guarde, Deus guarde a DCM disso, mas tem gente na igreja que está há décadas ouvindo excelentes ministrações, é ou não é? Ouve, mas entra aqui e sai aqui. Outros nem entram direito, né? Queridão, a diferença é, eu tenho absorvido o que tem sido ministrado, eu tenho aplicado no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso que faz a diferença. Sabe por quê? Dois homens, duas casas, os dois ouviram, mas o que fez a diferença? Um praticou, o outro não. Hoje seria, porque Jesus falou, e os apóstolos escreveram. A pedra falou,
fundamento, os subfundamentos se escreveram. Então hoje é o que está aqui. Por isso que a gente crê que isso aqui é fundamento doutrinário, né? Há essa harmonia e cuidado que a tradução humana, teológica, herética, quer dizer que não. Que palavra é só o que Jesus falou e a Bíblia não tem o mesmo peso. Não estou entendendo nada. Tem o mesmo peso porque Jesus falou e eles escreveram. Então, como nós não temos hoje a palavra, temos o escrito de quem falou, o registro canônico. Então, o que está escrito é doutrinário. O que está escrito é parâmetro. As palavras, sim, são palavras deles, mas estão registradas nas escrituras. Para hoje, para terminar, daqui a pouco você está almoçando, para hoje é o seguinte: todo aquele que ouve os ensinos da palavra de Deus e põe em prática é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve os ensinos da palavra de Deus e não pratica é comparado a um homem, ser humano, que edificou a sua casa sobre a areia. Claro que no culto tudo é igualmente importante, mas aí o que faz diferença entre ser areia e fundamento não é a arte bonita, não é o cantar bonito, não é a apresentação bonita, não é? O que faz a diferença é ouvir e praticar. Não é, irmãos? Palavra. Então, continuo achando, nada pode roubar o tempo da palavra, a importância da palavra, porque é isso que vai fazer com que as pessoas sejam areia ou rocha, estejam edificados, né? Seja casa edificada sobre areia ou rocha, é ouvir palavra, ser ministro. Agora tem que ser palavra, né? Tem que ser palavra na palavra, palavras baseadas na palavra. A igreja tem que estar firmada na palavra. Tudo que o diabo quer nesse dia é fazer o crente relativizar a importância da palavra. Não é, irmãos? Relativizar o estudo da palavra. Tudo que o inimigo quer é que a igreja não fique ligada na palavra. Por que esse nosso esforço de você estar sendo ministrado? Por que esse nosso esforço? Porque você precisa da palavra. Eu preciso da palavra. Nós precisamos da palavra. E outra coisa, 2 homens, circunstâncias parecidas. Sobre o que estava, já estou encerrando, sobre o que estava edificado sobre rocha, veio chuva, torrentes, ventos, e bateram com ímpeto. E o que edificou sobre a areia? Chuva, torrentes e ventos. Mesma coisa, chuva, torrentes e ventos. Chuva, torrentes e ventos. A mesma chuva, torrentes e ventos que vieram sobre quem edificou sobre a areia, elas vieram sobre o que edificou sobre a casa. Primeira coisa, quem é crente não está isento de passar chuva, torrente e vento. Crente também fica doente. Jesus cura, mas fica doente. Teve pastor, homem de Deus, homens íntegros, que morreram esses dias. Uma quantidade grande de pastores. E alguns, e eu não quero te assustar não, vocês já estão me perdoando. E alguns deles, Leonel, que bom ter o Leonel aqui hoje, desculpa te entreter. Se confirma hoje à noite? O pregador hoje é Leonel, que maravilha, né? E alguns deles estavam nas suas casas, ministrando de suas casas, até pela idade, né? E igualmente partiram. Colegas, homens, outros estavam ali, na correria, também partiram. Homens íntegros. Crentes também passa perto, passa ou não passa? Crentes também sofrem. Então, todo respeito, esse negócio de para de sofrer, tem que ler Bíblia direito. Tem que ler Bíblia direito. Por isso que eu gosto de ela, Logos, eu gosto dessa turma, que sempre cantou doutrina sólida. A igreja é triunfante, mas não é triunfalista. É muito fácil eu ministrar aqui, toda sorte de pensamento eu quero, mas nenhum mal, nem, né? Tem uma pessoa que bem intencionada e falou para mim, eu não estou sujeito a nada disso. Quem te disse isso, cara? Pega leve.
algumas coisas são leis humanas, a gente tem que ser prudente. Concorda? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é isso, irmãos? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, eu não vou pular aqui não, tá? Eu estou devendo fazer uma escadinha ali. Mas se eu sei que se eu me jogar de cima, eu vou cair, o que eu vou dizer? Eu sou filho do rei. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Sou filho do rei, ó. Olha, é contigo, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Filho do rei, vou me jogar. Bum! Aí o filho do rei bateu a cabeça. Vai culpar a Bíblia? Vai culpar a Bíblia? Não. Por isso que eu creio, eu sou pentecostal com P maiúsculo, mas os meus orientadores pentecostais, Antônio Gilberto Gesiel Gomes, né? Elianai Cabral, tantos homens desses, né? Alcebiades Pereira Vasconcelos, Lourenço Wilson, Bernard Johnson, esses homens, só ler o livro deles, eles nunca admitiram uma doutrina triunfalista, mas triunfante. Eu lembro de lições da década de 80 que já diziam isso, que o crente está sujeito a passar dificuldades e lutas como todo mundo passa, mas a diferença é que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Então, chuvas, ventos, tempestades vieram sobre os dois. Não é o fato de a casa estar edificada sobre a rocha, isso é importante também, só por isso passei que eu vou terminar. Não é o fato da casa estar edificada sobre a rocha que impediu de virem chuvas, torrentes e ventos. Vieram sobre os dois. Quer dizer que todos nós estamos sujeitos às lutas dessa vida. O que faz a diferença é, a tua casa vai cair ou vai ficar de pé? Quem está edificado sobre a rocha por Cristo, vai vir chuva, vai vir vento, quer dizer, vão vir dias terríveis para todo mundo, irmãos. Dias difíceis, daqueles que você diz, Senhor, essa chuva vai passar quando? Tem hora que a chuva está ruim, Senhor, eu não vou aguentar. Vai sim, você está sobre a rocha. Espera mais um pouquinho. Não tem chuva e vento que dure para sempre. Eu falei isso na terça-feira. Não tem tempestade que dure para sempre, ela acaba. O que vai fazer a diferença é, você está sobre a rocha, aguenta firme, não desiste. Nós estamos no momento de ventos, chuvas e tempestades que vieram sobre o Brasil e sobre o mundo. Mas em nome de Jesus, firme a sua casa sobre a rocha. Esse vento vai passar, essa chuva vai passar. Glória a Deus. Se você estiver edificado sobre a rocha, sua casa vai ficar de pé. Glória a Deus. Edificar a casa sobre a rocha é ouvir a palavra e estar firmado nela. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de estudar a Bíblia. Não deixe de ouvir os estudos bíblicos. Junte sua família, você jovem que está aí, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Você irmã que está aí, não deixe de ouvir a palavra de Deus e lê-la. Você irmão que está aí, não deixe de ouvir a palavra de Deus, ela traz conforto. A lição de semana passada, por exemplo, mandando ter confiança no meio da ansiedade. Olha, eu vou ficar tranquilo em Jesus, a tempestade está aí, mas maior que está em mim, eu estou na rocha. Vou colocar um hino bem bonito, quero trazer a memória que me dá esperança. Vou ficar enchendo a mente de coisas negativas que só fazem cair mais. Um hino de louvor ao nosso Deus. Por quê? Porque eu estou... Vamos terminar com esse hino hoje, né? A minha casa não está sobre areia, eu não vou tombar. Eu posso dizer, na rocha eterna firmado estou eu. Aleluia, e tenho a salvação. Não desespere, não entre em pânico. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Tua casa está sobre a rocha. Ponha um louvor bonito para tocar. Lembre as coisas boas. Valorize as coisas boas dentro do teu lar. Se não pode sair, faz tudo ali dentro, né? Brinca com a tua família, se alegra. Cristo te alegra, concorda? Não é pecado não jogar uma bolinha com o filho ali. Eu vi o pastor Rafael, meu Deus, eu achei tão bonito. Ele ficou internado com Covid,
né? Ficou internado, passou pelo vale da sombra da morte, Deus deu vitória a ele, e ele lembrando: Senhor, tudo que eu queria agora está com meu filhinho. E ele filmou todo alegre, chutando a bola com o filho ali, ó. Que coisa melhor do que isso? Vida, né? E outra coisa, celebre vida. Amém? Celebre vida. Se a tua casa está sobre a rocha, celebre vida. Você vai ter um dia alegre hoje, em nome de Jesus. Cuidado com essas notícias que só querem botar a gente para baixo, né? Só para baixo. Não, celebre vida. Quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Tem dia que não vai poder ter aquele bife, mas está de novo feliz, né? O Brasil, com toda dificuldade, ainda tem alimento. O Brasil produz alimento, né? E não vai faltar não, porque fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Recebe essa palavra? Isso é certificado sobre a rocha, a palavra. Deus não vai deixar não, Ele vai suprir, porque Ele é fiel. Se não tiver ninguém que dê, vai ter, em nome de Jesus. Vai ter ou não vai ter? Se não tiver ninguém, o anjo vai mandar, mas vai ter. Glória a Deus. Deus te deu um dia excelente. Edifique a sua casa sobre a rocha. Vamos cantar esse hino, eu nem lembro o número dele. Canta pelo menos a primeira estrofe. Qual é o número dele? Eu não lembro. 258. Obrigado. 258. Eu amo esse louvor. E tem a ver com a aula de hoje, né? Um Salvador meigo é Cristo Jesus. Vou encerrar aqui. Gustavo, você quer encerrar aqui? Algum recado importante? Só lembrar o culto à noite, né? Culto dos varões hoje à noite. Glória a Deus. E outra coisa, maiores anúncios nossos, visite o nosso zap, né? Nós temos o zap da igreja, o zap dos obreiros, o zap das irmãs. Recados importantes são dados ali. Até Oi? Se tiver dúvida, pergunta lá. Perfeito, não fique com dúvida, pergunte lá no zap, né? Assuntos relacionados à primícia, o presbítero Gustavo tem sido uma bênção nisso, ele autoriza a fazer contato com ele com relação a isso, tem sido uma bênção nisso. Como a igreja tem sido abençoada nisso, até nisso Deus tem suprido para abençoar você, amém? Deus é fiel. 258, vamos cantar a primeira estrofe, o coro e vamos encerrar? Olha, nós esperamos você aqui online a partir das 19 horas, hein? Culto dos varões, e vamos estar celebrando a vitória que Deus deu ao diácono Flávio. Deus é tão fiel que eu tinha, I have a dream, meu inglês aqui ruim pra caramba. Eu tinha um sonho, quando o Flavinho estava internado, Senhor, será tão bom se a gente celebrar o culto dos varões com o Flavinho já de alta. Olha como é que Deus é fiel, né? E o Flavinho já de alta, que é o regente do grupo dos varões, Deus deu essa vitória. O culto de hoje vai ser tremendo, hein? Culto dos varões. 258 para a gente encerrar. Confere, é isso mesmo? Né? Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Aleluia. Também meus pecados tomou sobre si na cruz, onde me resgatou. Cante comigo. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Que hino maravilhoso! Nossa casa está edificada sobre a rocha. Vamos agradecer o Senhor, então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical, pela aula que foi ministrada, que nos lembrou, a igreja verdadeira está edificada na pedra angular, na rocha que é Cristo, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome. O teu Espírito é onisciente, onipresente. Quando essa lição foi elaborada, eu sei que ela é elaborada muitos meses antes.
Talvez nem havia ainda esse risco da pandemia estar aqui no Brasil, porque são meses antes, e exatamente no meio dessa pandemia, o texto de hoje lembrou que a nossa casa tem que estar edificada na rocha. Como isso está abençoando milhares e milhares de evangélicos nesse Brasil, Pai? Que estejamos edificados em Cristo nestes dias tão difíceis, para que nossa casa pessoa e casa família não seja derribada. Estejamos edificados em Cristo. Dá-nos um dia abençoado. Leva nós que estamos aqui, os poucos que estão aqui na tua paz, aqueles que estão em casa, dá um dia feliz, e abençoa logo mais o culto dos varões online. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digamos amém. Terminado em nome de Jesus.